Olá, boa noite, tudo bem? Salve todos com a paz do Senhor, amém? Dizer que para mim é motivo de muita alegria poder estar aqui com os irmãos. Quero agradecer aí pela participação de todos, tá bom? A gente poder aí compartilhar com os irmãos nesse momento a palavra de Deus, né? Podemos também estar aqui orando junto, tá bom? Vamos fazer uma oração? Vamos lá. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos em Tua presença. Nós queremos glorificar e exaltar o Teu santo nome. Nós queremos, meu Pai, em nome de Jesus, pedir ao Senhor que o Senhor esteja conosco nesse momento. Assume, Pai, a primazia deste culto, desta live. Que o Senhor venha falar aos nossos corações. Que nós possamos ser edificados pela palavra de Deus. E que o Senhor venha, Pai, fazer tudo aquilo que o Senhor quer fazer nessa noite. Nós declaramos o Teu senhorio sobre as nossas vidas. Declaramos que a glória é Tua, que o poder é Teu, que o reino é Teu, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, boa noite. Eu me chamo Marcelo. É um prazer estar aqui com vocês nessa noite para poder compartilhar a palavra de Deus. Eu queria, antes de ministrar a palavra que o Senhor colocou no meu coração, para essa noite, eu queria só dar alguns avisos rápidos, tá bom? Primeiro, eu pedi a vocês que estão participando da live, que, se possível, convide, né, os seus amigos. Se você olhar aí embaixo, você tem um link que você pode enviar para os seus amigos, tá bom? Convida aí os seus amigos para poderem participar, tá certo? Dizer também que eu vou começar a partir de hoje. Bruno tá aí, né? É você, Bruno, que tá aí? Um abraço, meu amigo. Seja bem-vindo, viu? Você tá aí sozinho ou tá com sua mãe aí? Mas dizer que nós vamos começar a partir de hoje uma série de mensagens, tá bom? Então nós que vão ter essa temática, né, que eu coloquei aí, o tema de hoje, voltando ao Éden, né? Então, se você puder estar conosco aí, todas as sextas-feiras, às 20 horas, nós estaremos tratando desse tema, tá bom? Então você vai poder entender um pouco mais desses princípios, tá certo? Então a gente conta aí com a sua presença. Dizer também, amados, que eu tenho um canal que o Senhor me deu essa direção, né? No YouTube. Você coloca lá, Pregações Marcelo Pereira, tá bom? Então, se você puder, você se inscreve lá no canal. Você tem uma série de mensagens que tem lá, tá bom? Sobre diversos temas. Você pode também divulgar, né? Se inscrever e divulgar o canal. Eu espero que lá tenham mensagens, né? Que possam edificar a sua vida. Se você entrar aí, você entrou aí pelo Instagram, né? Da Lírio Pituba, você tem a opção seguir, tá bom? Então clica aí na opção seguir, certo? Para que você tenha acesso a todo o conteúdo que for postado, né? No Instagram da Lírio. E segue lá também a Lírio Pituba no Face, tá bom? No Facebook. Então segue aí a gente no Instagram e no Face. Deixa avisar também que depois dessa live, essa live acaba às 21 horas, nós vamos ter uma outra live, né? Lá no Instagram do Pastor Rogério Dantas. Você bota lá, PR Rogério Dantas, tá bom? Aí você vai ter uma live. Na verdade, a live do Pastor Rogério é todos os dias, às 21 horas. Então, terminou essa live, você pode entrar lá, PR Rogério Dantas, e você vai ter a live do Pastor Rogério. Dizer também que nós estamos numa campanha de arrecadação de alimentos, tá bom? Então, por conta dessa crise da pandemia, né, do coronavírus, nós temos muitos irmãos, nós temos muitas pessoas que estão em situação de dificuldade financeira, certo? Então, muitos, inclusive, estão com dificuldade de ter recursos, né, para comprar alimentos, tá bom? Então, é o momento da gente exercer a generosidade, a solidariedade, tá certo? Então, nós estamos com essa campanha de arrecadação de alimentos. Se você quiser participar, tá bom? Você pode mandar uma mensagem pelo Instagram, você pode falar comigo, você pode levar também, né, os alimentos
lá na Lírio Pituba, tá bom? E você me procura, mas assim, a gente conta com a ajuda de todos, tá bom? Nesse momento, para que a gente possa fazer essa arrecadação de alimentos e aí com isso contribuir, né, para essas famílias que estão desassistidas, tá bom? Glória a Deus. Então, eu quero compartilhar agora com vocês a palavra que Deus colocou no meu coração, tá bom? Para essa noite. E ela está no livro de Gênesis, no capítulo 2, a partir do versículo 15, certo? Livro de Gênesis, capítulo 2, a partir do versículo 15, que diz assim, ó: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden, para o lavrar e o guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: De toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Amém. Então, como eu falei, né, o tema, né, da nossa live de hoje é voltando ao Éden, certo? Então, o Éden foi o local, certo? Onde o homem, Deus escolheu que o homem habitasse, certo? Então, quando o homem foi criado, certo? A imagem e semelhança de Deus, Deus o colocou para habitar no jardim do Éden, né? E os primeiros habitantes do jardim foram Adão e Eva, tá bom? E Deus, ele criou o homem, né? Com alguns direitos, né? Com algumas características, com algumas possibilidades, certo? E uma das possibilidades, um dos direitos que Deus deu ao homem foi o direito de sentir prazer, tá? Sentir prazer. Então, na verdade, Deus nos criou, certo? E é do interesse de Deus, né? Porque Ele é o nosso Pai e nos ama, que nós sejamos felizes, né? E que nós também venhamos a sentir prazer em nossas vidas, né? Então, por isso que no Jardim do Éden, Deus, ele disse ao homem que ele poderia comer de todas as árvores. Ele tinha todas as árvores, né, à disposição dele, né? Então, se a gente, por exemplo, se nós fôssemos pensar, por exemplo, né, nos dias de hoje, né? Vamos pensar no dia de hoje, né? Para que fique mais claro o que eu quero falar, tá bom? Então, Deus, ele, como eu falei, nos permite, né, sentir prazer. Então, ele falou o seguinte: olha, vocês podem comer de todas as árvores. Vocês podem fazer coisas que vocês gostam de fazer. Vocês podem fazer coisas que te dão prazer, né? Então, muitas vezes a gente tem uma imagem errada de Deus, né? Que Deus, ele é um pai malvado, vamos dizer assim, né? Não, não. Essa imagem, na verdade, é uma imagem errada, deturpada, né? Do caráter de Deus, né? Deus, ele permite sim que a gente sinta prazer, que a gente seja feliz, né? Então, por exemplo, se a gente fosse pensar nos dias de hoje, ele poderia dizer assim: não, olha, se você gosta de jogar bola, por exemplo, quem gosta de jogar bola, você pode jogar bola, não tem problema nenhum. Se você gosta de dançar, né, você pode dançar, desde que não seja uma música imoral, né? Se você gosta de ouvir música, né, vai nessa mesma linha, você pode ouvir música, né? Se você gosta de praticar esportes, né? Quem gosta de praticar esportes, pode praticar esportes, né? Meu sogro mesmo, que está aí na linha, que eu estou vendo o comentário dele, ele gosta de jogar bola, né? Então você pode jogar bola, você pode praticar esportes. Quem gosta de assistir filme, quem gosta de ir para o teatro, você pode também, né, fazer essas coisas. Você pode assistir jogos de futebol, né? É algo que eu também gosto de fazer, não posso negar, de assistir jogos de futebol. Só não pode ser fanático, né? Mas assistir jogos de futebol você pode assistir.
Você não só pode, mas como você deve ter amigos, né? Ter amizades verdadeiras, né? E que você possa andar em comunhão com seus amigos, né? Você pode, se você gosta de viajar, né? É uma das coisas que eu gosto de fazer. Você pode viajar com a sua família, né? E desfrutar, né? Do prazer de estar com a sua família viajando. Você pode namorar, lógico, um namoro puro, né? Mas você pode namorar. Você pode casar e ter filhos, né? Você pode ter relações sexuais dentro, né, do limite que Deus estabeleceu, que é dentro da aliança do casamento. Você pode ter uma casa, uma boa casa para morar. Você pode ter um carro para a locomoção da sua família. Você pode e deve trabalhar, né, para sustentar a sua família. Você pode amar e ser amado. Então você viu aí, foram alguns exemplos que eu falei, né, de coisas, né, que a gente pode fazer, né, que nos dão prazer. Você viu quantas coisas? E existem outras também, né? Aí cada um de vocês aí pode lembrar de algumas coisas que dão prazer, tá bom? Então Deus, ele nos deu esse direito de sentirmos prazer. Na verdade, o grande problema em relação a essas coisas é quando elas passam a roubar o lugar de Deus em nossas vidas, né? Tudo aquilo que rouba o lugar de Deus, tudo aquilo que nós colocamos acima de Deus em nossas vidas, aí aquilo passa a se tornar um ídolo em nossas vidas, né? Por quê? Porque está roubando o lugar de Deus em nossos corações. Então, a gente tem que ter cuidado, né? Para que a gente não faça, né, essas coisas. A minha sogra que está participando, ela gosta de fazer artesanato aí, glória a Deus, é uma bênção, né? Então você vê aí quantas possibilidades a gente tem, né? Então, mas a gente tem que ter cuidado, né? Para que essas coisas não roubem o lugar de Deus em nosso coração. Na verdade, a nossa maior fonte de prazer, ela deve ser o nosso relacionamento com Deus. Esse é o manancial de águas vivas, onde nós vamos beber da água limpa, da água da vida. Essa deve ser a nossa maior fonte de prazer, né? Deus deve estar acima de tudo em nossas vidas. Tanto é que a palavra de Deus fala que na viração do dia, todos os dias, o Senhor ia ter com Adão e Eva, ele ia conversar com Adão, ele ia se relacionar com ele, né? Então, comprovando com isso, né, a importância, né, desse relacionamento íntimo, né, que nós devemos ter com Deus em nossas vidas, né? Então, quando nós buscamos um relacionamento com Deus, né, nós somos cheios do Espírito Santo, nós temos paz, nós temos alegria, nós temos gozo em nossa vida. Então essa deve ser a nossa principal e verdadeira fonte de prazer. Mas nós podemos também, como eu falei, nos divertir, nós podemos ser felizes, né? E nós podemos sentir prazer. No entanto, Deus, como o Pai perfeito que Ele é, ele coloca limites, né? Todo pai bom, né, coloca limites para o filho. Se você ama o seu filho de verdade, você tem que colocar limites, né? Se você não coloca limites para os seus filhos, você passa a se tornar um pai ou uma mãe permissivo ou permissiva, entendeu? E Deus não é assim. Ele coloca limites, né? Se você pegar aí no caso do texto que eu li, ele fala o seguinte: olha, você pode comer de todas as árvores livremente, mas você não pode comer uma árvore, que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ou seja, tem um limite, certo? Tem um limite. Você não pode ultrapassar determinadas barreiras, né? Mas por que é que Deus coloca limites para a gente? Por que é que será que ele coloca limites? Na verdade, Deus coloca limites por amor, né? A essência, né, dessa atitude é o amor. O que justifica esse comportamento é o amor. Deus sabe de todas as coisas, né? Então, quando ele proíbe na sua palavra que a gente faça algo,
É porque ele nos ama, né? Como o Kiki colocou bem, para nossa proteção. Os limites do Senhor, eles são para nossa proteção, né? Porque são ações que, se a gente praticar, elas trarão prejuízo não só para as nossas vidas, mas para a vida de outras pessoas. Então, por isso que Deus não permite, né, proíbe que a gente execute, que a gente realize, né, determinados atos, determinadas ações, né? E todas as vezes que nós transgredimos os limites estabelecidos por Deus, nós incorremos em pecado, nós estamos em pecado. Então aí nós chegamos ao conceito de pecado, né? O pecado é toda quebra, né? É toda desobediência aos mandamentos, né? Às leis que Deus criou, né? Então todas as vezes que nós desobedecemos a Deus, nós estamos em pecado, em pecado. Então, amados, o nome dessa árvore, né, do conhecimento do bem e do mal é pecado, né? É pecado. Porque é a árvore da desobediência, né? Você desobedeceu, você está em pecado. Então nós podemos chamar essa árvore do conhecimento do bem e do mal de pecado, tá bom? Então, nós estamos vivendo, amados, um tempo de relativização das coisas, né? Então, o errado virou certo, o certo virou errado, né? Então, as pessoas não querem mais casar, tudo é motivo para se divorciar, né? Então, nós estamos vivendo um tempo de relativismo moral, né? Mas as leis morais de Deus que ele criou são leis eternas e perfeitas, né? Então, por isso que elas não precisam mudar, porque elas são perfeitas, entendeu? Então, as leis de Deus, os valores de Deus, os princípios de Deus, eles nunca mudaram, eles permanecem. São princípios eternos, né? São princípios eternos. Então, assim, eu queria falar um pouco com vocês a respeito desses princípios, dessas leis que Deus criou, né? Então, como eu falei, Deus nos permite que nós possamos ser felizes, que a gente tenha prazer em nossa vida, estabelece limites, né? E exige de nós, né, que nós venhamos a obedecer os mandamentos que ele criou, tá bom? E eu queria falar um pouco sobre você, sobre esses mandamentos. Então, assim, eu queria enfatizar primeiro os 10 mandamentos, né? Então, se a gente pegar as leis morais criadas por Deus, nós vamos ter 10 mandamentos principais que foram revelados pelo Senhor no deserto para Moisés no Monte Sinai, tá bom? Então, que mandamentos são esses? Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim, né? Então, o único Deus que nós podemos nos relacionar, o único Deus com o qual nós podemos conversar é com o Deus verdadeiro, né? O Deus da Bíblia, o Deus que criou os céus e a terra. Então, se a gente mantiver qualquer tipo de relacionamento com qualquer outro Deus, seja um santo, um orixá, enfim, qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro, nós estamos, né, neste caso, quebrando este mandamento, que é: não terás outros deuses diante de mim. Também temos o segundo mandamento, né, na ordem: não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a ela, nem as servirás, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Então, nós estamos falando aí do pecado da idolatria, né? Que é o ato de você cultuar e adorar imagem de escultura, que também, como está aí nos 10 mandamentos, é um ato expressamente proibido por Deus. Outro mandamento: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor teu Deus não tomará por inocente o que tomar o seu nome em vão. Então, usar o nome de Deus em vão, mentir usando o nome de Deus, né? Então, a pessoa
ela manipula usando o nome de Deus, né? Quer se fazer passar de crente, né? A palavra diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, né? Você pode, por isso, chegar à conclusão de que realmente ele é do Senhor, né? Então, usar o nome de Deus em vão, mentir usando o nome de Deus, né? Seria um outro mandamento. Outro mandamento, lembra-te do dia do sábado para o santificar, né? 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, né? E a gente expande aí esse conceito de sábado, né? Para o nosso verdadeiro sábado, que é Cristo, né? Então nós temos que ter um estilo de vida de descanso. Nós temos que descansar nele, né? Nós temos que descansar dele. Toda vez que nós não descansamos nele, né? Nós estamos quebrando aí a lei do sábado. Nós temos aí outro mandamento: honra o teu pai e tua mãe, né? Para que se prolongue seus dias na terra. Como Paulo falou, é o primeiro mandamento, né? Com promessa. Então, a honra a pai e mãe, a honra a autoridades, a gente pode estender também, é um mandamento, né? Não matarás. E aí, quando a gente fala de não matarás, a gente não pode deixar de falar do aborto, né? O aborto, ainda que ele seja legalizado, né? Segundo as leis dos homens, mas segundo a lei de Deus, não mudou, né? É o homicídio do seu próprio filho, né? Tanto quando você pratica o aborto, quanto você financia, né? Então, se você é homem e você financia a prática do aborto, você está cometendo o homicídio, né? Você está contribuindo para o homicídio do seu próprio filho, né? Então, não matarás é um mandamento. Não adulterarás, né? Então, para quem é casado, né? Você tem uma relação conjugal traindo a sua esposa, né? Ou o seu marido, você estaria aí quebrando o mandamento. Não furtarás ou não roubarás, certo? Não darás falso testemunho e não cobiçará a casa do teu próximo e as coisas do teu próximo, né? Então, aí são os principais, são os 10 mandamentos. A gente pode ver também, a gente pode ter lá, verificar essa situação, né? Daquilo que a gente não pode fazer, quando Paulo está escrevendo a carta aos Gálatas, no capítulo 5, né? E ele fala das obras da carne, né? Então ele fala lá, Gálatas 5, a partir do 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, né, que é a relação sexual fora do leito matrimonial, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino dos céus. Então, mais uma lista, né, de obras que são chamadas de obras da carne, que também o Senhor não permite que a gente pratica, né? Lembrando que os maiores mandamentos, né? Os 2 maiores mandamentos, o maior mandamento, desculpe, amará, pois, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todo o teu entendimento. E semelhante a este, amará o teu próximo como a ti mesmo. E depois Jesus falou, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. Então, tudo isso que nós falamos, né? Todos esses mandamentos que não podem ser quebrados, se você parar para pensar friamente, eles se resumem nesses aí. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o seu próximo como a si mesmo, tá bom? Porque, por exemplo, uma pessoa que ama o próximo não rouba, né? Não trai, não dá falso testemunho contra ele, né? Então, todas as coisas se encaixam nesses dois aí, tá bom? Então, amados,
Existem outros mandamentos também, né? Eu falei aqui os principais, mas existem outros também. E para você conhecer os mandamentos, você precisa estudar a palavra de Deus, tá bom? Tudo aquilo que nós precisamos para ter uma vida abençoada, nós temos lá acesso na palavra de Deus, né? De Deus. Aí, Amar, você pode me fazer uma pergunta, né? Marcelo, mas nós não estamos vivendo agora na dispensação da graça, né? Jesus não morreu pelos nossos pecados. Isso significa então, não significa então que eu posso pecar? Na verdade, amados, a primeira coisa que eu queria falar assim, para quem pensa assim, né, é que isso é um pensamento de escravo, né? Logo na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso. Mas isso é um pensamento de escravo, porque assim, a pessoa está partindo do pressuposto de que o pecado é algo bom, né? Poxa, então eu vou ter que deixar de fazer algo bom. Quando na verdade o pecado não é algo bom, né? E quando Deus proíbe de fazer é justamente porque ele não é bom, entendeu? Porque ele não é bom. Então, esse pensamento é um pensamento de escravo. Então, na verdade, a graça, ela não pode nunca servir como pretexto para o pecado. Na verdade, a graça, ela é poder de Deus, né, para você viver uma vida acima do pecado, porque o pecado é ruim para nós mesmos, né? Então Jesus ele falou, né, em relação à graça, né? Na graça, as leis morais, elas não foram revogadas, elas se tornaram ainda mais estreitas, né? Então o que é que Jesus falou? Olha, você antes, né, você só cometia um homicídio se você consumasse o ato, tá? Agora não. Agora, se você odiar alguém, se você matar alguém no seu coração, você já cometeu um homicídio, né? Antes você só cometia um adultério se você consumasse o ato. Agora, se você intentar no seu coração ter uma relação ilícita fora do casamento, você também está cometendo um adultério. Então, na dispensação da graça, essa situação, né, se tornou ainda mais rígida, né? Jesus ele estreitou ainda mais e agora nós temos, né, através da graça, acesso ao Espírito Santo, que vai nos dar força para nós termos uma vida acima do pecado, né? Na verdade, amados, Satanás, ele é o pai da mentira, né? Ele é o pai da mentira. Então, da mesma forma que ele enganou Eva e Adão, né, no jardim do Éden, ele continua enganando a gente com a mesma proposta, né? Se você parar para pensar, a essência da proposta é a mesma, né? Como foi que ele falou? Quer dizer, então, que você não pode comer de todas, ou seja, ele tirou o foco de todas as opções, né, que eles tinham direito de praticar e colocou o foco naquilo que não podia fazer e que Deus tinha proibido para o bem deles, para a proteção deles. Então ele fala assim: ah, quer dizer então que você não pode dar uma escapulidinha? Você que é casado. Quer dizer então você que trabalha, você não pode receber uma propinazinha, né? Ah, você que não pode usar uma drogazinha, né? Então, como se essas coisas fossem boas, né? Mas na verdade essas coisas são ruins para a gente mesmo, né? E Deus é o nosso Pai e por isso que Ele estabeleceu esses mandamentos para nos proteger, porque Ele nos ama, né? Então, amados, bom mesmo sabe o que é? Bom é andar na luz, né? Bom é andar na verdade. Bom é estar com a vida no altar. Bom é andar em santidade. Bom é não dever nada para ninguém, né? Bom é você desfrutar do prazer da sua família sem ficar preocupado, né? Bom é você não dever nada, é você botar a cabeça no travesseiro e dormir tranquilo. Isso que é bom, entendeu? Isso que é bom. E aí o diabo ele fica querendo inverter os valores, Então não caia nessa conversinha dele não, tá bom? Então se você está pensando em cometer um ato ilícito, não faça, não pratique, porque isso vai ser ruim para você mesmo, tá bom?
Deus também, amados, ele nos dá o direito de fazer escolhas, né? Ainda que essas escolhas sejam escolhas erradas, ele nos dá a liberdade de fazer escolhas, sabendo que ele também nos responsabiliza pelas escolhas que fazemos, né? Então, se você sabe que algo é errado, né? Se você sabe que algo é errado, se você está vendo que tem algo na palavra que é errado, e que ainda assim você decide fazer, sabendo que é errado, você vai saber que também que isso vai ter consequências, né? Que isso vai gerar consequências. Nós somos responsáveis. Deus nos responsabiliza, né? Pelos atos que nós praticamos, né? Então, se você olhar quando ele estava com o povo, né? Moisés estava com o povo de Israel, né? No deserto, e ele acaba de ensinar, ele acaba de repassar para o povo as leis, né? Que Deus tinha revelado a ele. E se você olhar lá em Deuteronômio 30:19, ele fala: olha, eis que eu tenho posto diante de ti a vida ou a morte, a bênção ou a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e os teus filhos. Então, o que é que ele está dizendo? Vocês sabem, vocês conhecem a palavra, né? Vocês sabem a verdade. Vocês sabem o que vocês podem fazer e os que vocês não podem fazer. Então, agora está na mão de vocês. Se vocês quiserem entrar no caminho errado, beleza, a decisão é sua, sabendo que isso vai trazer consequências sobre as suas vidas, né? Então, quando nós transgredimos, né, as leis instituídas por Deus, como eu falei, isso vai trazer consequências negativas sobre as nossas vidas. E a essas consequências a Bíblia chama de maldição, tá bom? Então, a maldição é a consequência que advém da quebra das leis de Deus, né? Então, quando nós quebramos as leis de Deus, como nós desobedecemos as leis de Deus, as consequências disso são a maldição, né? A gente não precisa ir muito longe, né? A gente está vivendo um cenário, né? Em que o mundo está de cabeça para baixo. Por quê? Porque foram quebrados sistematicamente os valores e os princípios estabelecidos por Deus. Idolatria, feitiçaria, corrupção, violência, sangue inocente derramado, imoralidade. Eu creio que realmente nós estamos vivendo como na época que antecedeu o dilúvio, né? Realmente o homem se perdeu completamente. Lógico que a gente não pode generalizar. E aí Deus precisou dar esse freio de arrumação na humanidade por conta disso, né? Por conta da quebra sistemática das leis de Deus, né? Uma coisa que a gente precisa falar também é que nem todo sofrimento humano significa que a pessoa está debaixo de maldição, né? A gente tem que também ter cuidado para não espiritualizar tudo, né? Não espiritualizar o que é natural, tá bom? Então, às vezes é uma coisa natural, né? Como a gente teve aquele caso daquele menino, né? Que era cego, aí perguntaram para Jesus, quem pecou, né? Para que ele fosse cego? Ele ou os pais dele, né? E Jesus falou, nem ele, nem os pais, né? Mas foi para que o nome de Deus fosse glorificado, né? Então, nem tudo que acontece de ruim, né? Necessariamente está atrelado à prática de um pecado, né? Mas, pelas proporções, né, em que as coisas acontecem, você vai discernir que se você está ou não debaixo de uma maldição, né? Então a gente poderia citar aí alguns exemplos, né, de maldições, né, que podem vir sobre as nossas vidas, né, em decorrência do pecado, né? Então, por exemplo, enfermidades crônicas, né, e repetidas, muitas vezes que elas vêm se propagando de pai para filho, né? Enfermidades sem diagnóstico médico claro, né? Esterilidade crônica, né? Então, tudo que a pessoa faz dá errado, tudo que a empresa que a pessoa pega quebra, tudo dá errado na vida dela, né? Esterilidade crônica, quadros de desintegração familiar, né? Então, famílias que só andam brigando, né? Divórcios, né?
recorrentes na família, na linhagem, insuficiência econômica contínua, né? Então, pessoas em situações de dificuldade financeira, né? Você vê que tem pessoas que a vida financeira é amarrada, que não vai para frente de jeito nenhum. Fracassos associados a históricos de suicídio na família, insanidade e colapsos mentais, né? Crônicos ou cíclicos, transferência familiar de comportamento de vícios, né? Então você vê, o pai tinha determinado vício, o filho vai ter também aquele vício, né? E esses vícios vão se perpetuando de pai para filho. Mortes prematuras de filhos, viuvez, perdas repentinas, acidentes frequentes, desvios na área sexual. Então são alguns exemplos, né? De como essas maldições, por conta, né, da quebra dos limites estabelecidos por Deus de forma sistemática, elas podem se manifestar, né, em nossas vidas. Aí você pode perguntar, poxa, mas por que que tem que ter isso, né? Por que que tem que ter isso? Na verdade, uma lei, ela só tem eficácia se ela tiver fiscalização e se ela tiver uma punição ou uma sanção associada a ela, tá bom? A gente pode, assim, ter um exemplo bem, que fica bem claro isso em relação às leis de trânsito, né? Então, se você cria uma rodovia, certo? E você estabelece 100 km por hora como limite de velocidade para aquela rodovia, e você não coloca um radar, né? E você não aplica uma multa para aquelas pessoas que transgredirem, né, esse limite de velocidade, você pode ter certeza que a maior parte das pessoas não vai obedecer. Não vai obedecer, certo? Então, para que você coloca um radar? Para fiscalizar. E se a pessoa transgride, ela ultrapassa aquele limite, ela sofre uma sanção, que é o quê? Uma multa de trânsito. Então, a lei, qualquer lei, para que ela tenha eficácia, ela precisa ter fiscalização e ela precisa ter uma punição ou uma sanção associada. E com as leis de Deus também não funciona, né, de uma forma diferente, funciona da mesma forma. E o sistema de fiscalização de Deus e de sanção de Deus, ele é muito eficaz, né? Então o diabo, ele cumpre o papel dele direitinho. Se você der brecha, se você der legalidade, a gente não deve dar ibope para o diabo, a gente não deve sobrevalorizar o diabo, mas se você der brecha, né? Se você der legalidade, o diabo, ele é legalista, ele faz o papel dele direitinho, tá bom? Então, por isso que lá no Éden ele falou, quando você comer dessa árvore, certamente morrerás. Aí ó, a sanção associada, né? Ou a punição, olha, você não pode comer dessa árvore do pecado, do conhecimento do bem e do mal. Aí é a lei. E se você fizer isso, certamente morrerás. Aí é a sanção, a consequência que está associada à quebra desta lei, né? A quebra dessa lei. Então, é assim que funciona no mundo espiritual, né? Então, a falta de punição, a falta de sanção, né? A impunidade, né? É que fomenta a desobediência às leis, né? Então, a gente pode, por exemplo, ver a questão da corrupção no Brasil, né? Por que a corrupção no Brasil é tão grande? Porque nós temos uma sensação de completa impunidade. As pessoas, os corruptos, né, eles continuam muitas vezes se corrompendo porque nós temos uma sensação de completa impunidade, né? Elas não são punidas pelos seus atos. E quando há impunidade, na maioria das vezes as leis não são cumpridas, né? Não são cumpridas. Então, uma lei, ela é diferente de um conselho, né? Uma lei, quanto estabelecida, necessariamente, se ela é quebrada, né, ela vai ter uma consequência, ela vai ter uma punição associada, né? Associada. A gente precisa desmistificar alguns conceitos, né? Então, na verdade, quem traz
a maldição para o mundo não é o diabo. Quem traz a maldição, né, para o mundo é Deus, né? Olha o que ele fala lá em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. E ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Deus não se exime da sua responsabilidade no governo humano. Ele está no controle de tudo e ele que permite que a maldição esteja no mundo. Então, tudo que Satanás faz no mundo é com permissão de Deus, né? Tem até uma figura, né, que as pessoas gostam de fazer, né? Que é botar assim, Jesus e Satanás, como se eles estivessem numa quebra de braço, né? Estivessem lutando um contra o outro. E essa das imagens é uma das maiores mentiras que você pode colocar, né? Como se existisse comparação de poder entre Deus e o diabo. Você comparar o Criador de todas as coisas, o Deus Todo-Poderoso, que criou os céus e a terra, com uma criatura decaída e condenada. Então não há comparação de poder entre Deus e o diabo, tá? Se Deus quiser acabar com o diabo, ele acaba agora mesmo. Mas ele não acaba porque o diabo está cumprindo o papel aqui dele, né? Se nós transgredirmos a lei, ele é o acusador, ele vai nos acusar diante de Deus, ele nos acusa diante de Deus de dia e de noite. E se Deus saiu o decreto do trono de Deus, ele vai cumprir direitinho a pena, ele vai executar a pena direitinho. Então, muitas vezes, né, a pessoa fica com vergonha de pecar na frente do pastor, né? Eu me lembro quando comecei a frequentar a igreja, né? Eu bebia muito. E assim, eu já estava 3 anos frequentando a igreja, já conhecia o pastor, né? E aí eu ficava morrendo de medo. Pô, se o pastor chegar e me ver bebendo, né? E às vezes é assim, né? A gente está fazendo algo, né? E aí fica preocupado se alguém vai ver, né? Como se Deus não estivesse vendo, né? Mas tem que se preocupar com Deus. Deus, ele tem olhos como chamas de fogo. Ele vê todas as coisas. Ele vê todas as coisas. E nós temos que nos preocupar com ele. Aí a gente pensa assim, então, rapaz, então por que é que Deus faz isso? Deus é mau, então, né? Deus é vingativo, ele quer se vingar, ele quer destruir. Não. Tudo isso continua sendo por amor, né? Por isso. Porque Deus, ele é um pai que nos ama, né? E todo pai que ama corrige o filho que ama, né? Eu posso falar por mim, né? Porque eu, por exemplo, teve um momento, eu estava transgredindo os mandamentos, né? Que eu sabia, né, que aquilo que eu estava fazendo era errado. Eu já conhecia a palavra de Deus. E eu estava transgredindo os mandamentos sistematicamente. E, em determinado momento, eu fiquei com síndrome do pânico, né? Eu não sei se alguém já teve um ataque de pânico, mas você acha que está morrendo, né? E aí eu ia para o hospital e chegava lá, não tinha nada, porque era espiritual. Mas naquele momento, Deus, ele precisou me parar, né, com essa enfermidade. Por quê? Porque ele tinha algo melhor para mim, né? E naquele momento eu tive um arrependimento verdadeiro, eu me converti ao Senhor. E hoje a minha vida está muito melhor, né? Muito melhor. Então Deus permite que a gente passe por essas situações, porque ele tem algo muito melhor para as nossas vidas, né? Então a maldição ela cumpre esse papel de mostrar para a gente que tem algo errado em nossa vida, que a gente precisa consertar algo, que a gente precisa se arrepender, que a gente precisa mudar, né? Que a gente precisa se arrepender e a gente precisa mudar. Porque sabe qual é a maior punição realmente que pode acontecer? É no dia do juízo final você escutar: apartai-vos de mim, maldito, eu não vos conheço. Essa é a verdadeira punição, a maior punição, e sermos lançados no inferno, né? Então Deus, ele vai fazer de tudo para que isso não aconteça. E se ele precisar nos corrigir, ele vai nos corrigir. Não tenha dúvida disso. Deus, ele é um pai perfeito, e como pai perfeito, ele sempre tem tempo para nós.
ele fala conosco, ele conversa conosco, ele nos entende, ele nos ouve, ele provê as nossas necessidades, ele nos protege, ele nos ama incondicionalmente e, se precisar também, ele nos corrige. Nos corrige. Aí você vai falar assim: olha, eu conheço algumas pessoas que fazem essas coisas, né, que você disse, que são proibidas pelas leis de Deus, e não vejo nada de ruim acontecer com elas. Pelo contrário, elas estão prosperando, né? Na verdade, a gente que pensa, né? Então, muitas vezes, a pessoa pratica, faz algo errado, e a punição não acontece imediatamente. Por quê? Porque a misericórdia de Deus, ela é muito grande, e ela cobre multidões de pecados, e é a causa de não sermos consumidos. Nós não recebemos de Deus a medida da maldade, na medida da maldade que nós praticamos, né? Porque se fosse por isso, todos nós já estaríamos mortos há muito tempo. Segunda coisa é que Deus, ele nos dá tempo para a gente se arrepender, né? Como ele falou para a igreja de Tiatira: eu te dei tempo para você se arrepender, né? Então, você está lá na prática do pecado, ele está vendo, mas ele vai dando corda, mas ele não soltou a corda. Ele está dando tempo para você se arrepender. Amado, se você está no pecado, não deixe Deus puxar a corda, não. Se arrependa logo, muda logo, confessa logo, tá bom? Antes que seja tarde. E também por conta das orações de outras pessoas, né? Então, muitas vezes nós não estamos recebendo o mal de Deus nesse momento, porque tem pessoas que oram e intercedem pelas nossas vidas. Deus levanta intercessores para orar por nós, né? Então, como minha cunhada Renata colocou aí, Deus, ele é um Deus longânimo, ele é um Deus tardio em irar-se, né? Ele é um Deus misericordioso. Essa é a grande verdade. Amados, neste processo que eu falei, né, de você buscar a obediência, existe uma situação que é chamada de tentação, né? A tentação. Jesus, a Bíblia fala que Jesus foi tentado em tudo, porém sem pecar, né? Então, essa tentação é uma influência, né, do diabo, né, contra as nossas vidas, para que a gente venha desobedecer às leis de Deus, para que a gente venha quebrar os mandamentos, né? Então, como eu falei em relação à bebida, já teve situações, Hannah inclusive presenciou, de eu estar no hotel com ela e a mulher botar uma garrafa de vinho na porta do quarto e dizer que eu não precisava pagar, que eu podia beber e não precisava pagar se eu bebesse a garrafa de vinho, para você ver como o inimigo faz, né? Aí eu peguei e tirei a garrafa de vinho da porta do quarto. Então, você tem que estar firme, né? Você tem que estar firme, entendeu? Então, olha o que o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 10, 13, ele fala sobre esse processo, tá bom? Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, ele lhes providenciará um escape para que o possam suportar. Então, amados, não tem desculpa, né? A tentação não é desculpa para você pecar, né? Como Paulo está dizendo aí, Deus não permitirá que vocês sejam tentados além do que pode suportar, tá bom? Então, se você quiser resistir, você resiste, você resiste. E Deus, ele vai contemplar a sua fé e vai lhe fornecer o escape. Algumas dicas para você escapar das tentações. Primeiro, ande em espírito. Seja cheio do Espírito Santo. Não deixe o candelabro se apagar. Não deixe o fogo se apagar. Coloca a lenha na fogueira todos os dias, né? Ora, jejua, lê a Bíblia, faz a obra, vai para o culto, se enche das coisas de Deus. Aí com isso seu espírito se fortalece e a sua carne se enfraquece. Outra dica, seja rápido em dizer não para o pecado, né?
Seja rápido em dizer não. Vai namorar em julgo desigual para quê? Para que vai namorar em julgo desigual? Já sabe que vai dar errado. Seja rápido em dizer não. Fuja da aparência do mal, né? Faça como José. José, quando estava na casa de Potifar, que a mulher de Potifar tirou a roupa dele, ele não ficou brincando, ele saiu correndo. Por quê? Porque ele sabia que a carne era fraca e que ele não ia resistir. Fuja, saia correndo, vai embora. Aí às vezes o cara é casado, aí fica uma mulher no trabalho dando em cima e ele fica dando corda, né? Ah, vamos sair, vamos almoçar junto. Amigo, a carne é fraca. Ou então o casal de namorados, né? Crentes, né? Estão na igreja. Vamos ficar lá em casa, nós dois. E, meu amigo, na hora que começar a esquentar, a carne é fraca, tá bom? Então, se você não quiser cair em tentação, fuja da aparência do mal e seja rápido em dizer não para o pecado. Quanto antes você disser não para o pecado, mais fácil você escapar da tentação. Terceira coisa, peça para Deus para não cair em tentação, como Jesus ensinou todos os dias. Então, o adversário conhece o nosso ponto fraco e ele nos ataca lá no nosso ponto fraco, né? Então, todos os dias você vai orar, porque a oração do Pai Nosso tem que ser orada todos os dias. O pão nosso que de cada dia nos dai hoje. E aí você vai dizer: Pai, não me deixes cair em tentação nessa área. Por quê? Porque você é fraco. Me dá o escape, tá bom? Amados, assim como existe a maldição, que é uma consequência da quebra das leis, existe também a bênção. Vamos falar de coisa boa agora. A bênção. A bênção é a consequência da obediência às leis de Deus. Assim como a maldição é a consequência da quebra das leis, a bênção é um prêmio de Deus, é uma recompensa de Deus para aqueles que o obedecem. Se você verificar na Bíblia, todas as promessas de bênção estão condicionadas à obediência à palavra de Deus. Você pode ler, por exemplo, Deuteronômio 28, você pode ler Salmo 128, né? Salmo 128. E as maiores bênçãos da nossa vida, sem dúvida, são a presença de Deus em nossas vidas e a nossa salvação, né? Não há bênção maior do que a salvação. Falar um pouquinho, amado, sobre heranças, né? Lei da herança, tá bom? A gente já vai chegar no final. Mas tem coisas que a gente olha assim, rapaz, isso aí não tem explicação, né? Mas é porque esse conceito de herança, aqui, né, no mundo ocidental, ele não é muito difundido, né? Então, se você chega para uma pessoa, né, que ela tinha um pai milionário, né? E aí o pai morre e ela herda a fortuna do pai. Você pergunta, é justo? Aí a pessoa vai dizer que é, né? Agora, se a pessoa estivesse toda endividada, toda encalacrada, e aí ela herdasse as dívidas do pai, ela ia dizer que é justo? Rapaz, aí não, né? Então, com as heranças, funcionam assim também, né? Então, o mundo espiritual ele também tem heranças, conhecidas como heranças espirituais, né? Que elas advêm da prática da iniquidade, né? Deus falou lá nos 10 mandamentos, eu visitarei a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora, por outro lado, ele abençoa até 1000 gerações daqueles que obedecem, né? Então, quando nós estamos obedecendo a Deus, nós estamos entesourando as nossas gerações futuras, né? Que legado nós vamos deixar para os nossos filhos? E aí, por fim, amados, para a gente terminar, né? Você chegou à conclusão, por exemplo, que eu falei, que você está transgredindo os mandamentos, que você não está no caminho certo. Qual é o caminho? Você não está perdido, né? Qual é o caminho, né, para você voltar ao Éden, né? Que é o tema dessa live, né? Nem tudo está perdido, ainda tem jeito para você, tá bom? E o que é que você tem que fazer? Entregar a sua vida a Jesus, né? Entregue a sua vida para Ele. Entregue o seu coração para Ele, né? Entregue o seu coração
para ele. Deus, ele é um Deus de recomeço. Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de segundas oportunidades, né? Ele sempre está disposto a nos perdoar, né? Jesus, ele morreu pelos nossos pecados, né? Então, se você entregar sua vida para ele, se você se arrepender dos seus pecados, você com isso será perdoado dos seus pecados, será reconciliado com seu Pai, né? Jesus, quando estava na cruz, ele bradou: está consumado. O que é que ele falou com isso? Eu paguei a dívida de vocês. Vocês não precisam mais morrer. Vocês não precisam ir para o inferno. Por quê? Porque eu já fui no lugar de vocês. Eu já morri no lugar de vocês. E Jesus, através da sua morte, né, expiatória, nos reconciliou com Deus, né? Isaías 53, 4 e 5, ele fala: verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Tudo aquilo, amados, que Adão entregou, né? O primeiro Adão, que fracassou, né? Tudo aquilo que o primeiro Adão entregou para Satanás no Éden, Jesus reconquistou para nós na cruz do Calvário. O direito de termos uma vida abundante, o direito de termos a vida eterna, Jesus reconquistou na cruz. João 14,6, ele falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem nenhum outro caminho que leve o homem de volta, o homem pecador de volta ao Pai, que não seja ele. Existe um lugar de vida abundante. Você pode, sim, e tem direito de voltar ao Éden, né? Não é um lugar fora, o Éden não é um lugar fora de você, é um lugar dentro de você, né? O reino de Deus, ele não vem com aparência exterior, ele é formado dentro de vós. Jesus, ele reconquistou esse direito de nós vivermos o Éden, tá bom? Vamos fazer uma oração rápida, porque o tempo está esgotando. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui reunidos. Obrigado pela tua bondade e misericórdia. Obrigado pelo teu amor. Meu Pai, que nós possamos andar em obediência à tua palavra. Meu Pai, que nós venhamos refutar o evangelho da porta larga, de tome posse da sua vitória, de que é só vitória, e que nós venhamos estar firmados no Senhor, que nós venhamos, Pai, não venhamos, Pai, nos entreter com as coisas desse mundo, com os manjares desse mundo, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Não nos deixe cair em tentação, Senhor. Não nos deixe cair em tentação no dia mau. Que nós venhamos estar conectados contigo, que nós venhamos, Pai, não venhamos brincar com o pecado, que nós não venhamos, Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, tentar o Senhor com as nossas vidas, com os nossos comportamentos, e que nós venhamos, Pai, crer no Senhor e nas suas promessas. Meu Pai, eu peço que o Senhor abençoe, Pai, o teu povo que tem sido fiel a Ti, Pai, que o Senhor abençoe com toda sorte de bênção, abençoa os casamentos, as famílias aqui representadas, abençoa, meu Pai, as empresas, enfim, abençoa as nossas vidas, Pai, as nossas vidas, que nós venhamos andar em unidade, venhamos andar em concordância, que nós venhamos obedecer aos Teus mandamentos e que o Senhor nos venha nos dar força, Pai, para que nós possamos vencer. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amados, agradeço a todos aí pela participação, viu? Próxima sexta, tamo juntos. Vamos postar essa ministração lá no canal no YouTube, tá bom? Um abraço a todos, Deus abençoe e até a próxima. Boa noite, viu? Tchau, boa noite.